Na aula de controladores lógico-programáveis de hoje, vamos falar sobre a linguagem ladder utilizada em CLPs. Bem, na última aula nós falamos sobre os CLPs, a sua arquitetura básica, e vimos que ele serve para controlar e automatizar sistemas, controlar equipamentos. E vimos que ele faz isso por meio de programa. Então, ele não faz a automatização do sistema sozinho. É necessário que alguém crie um programa e coloque dentro do CLP. Esse programa ele tem instruções para o CLP. Ele vai pegar os estados das entradas, o que é que os sensores e os botões estão dizendo, para então definir quem é que vai ativar ou desativar na saída do CLP. Então veja bem, é o programa, é o cerne, né? É a cabeça do CLP. É o programa que diz o que é que deve ser feito, quais cargas devem ativar ou desativar, a depender dos sinais que ele vai receber na entrada, que são os sensores e os botões. Bem, existem dezenas de fabricantes de CLP e cada um desses fabricantes pode ter vários modelos. Então seria muito difícil alguém que trabalha na área ter que decorar e aprender uma linguagem de programação para cada um desses modelos. Tá? Então foi para isso que se criou uma norma na qual se padroniza 4 tipos de linguagem de programação. Então nós temos as linguagens textuais, que são formadas por códigos e linhas de texto, tá? E dentro dela nós temos a Instruction List e a Structured Text. As mais utilizadas são as linguagens gráficas, tá? Nós temos entre elas a Ladder Diagram, conhecido como diagrama ladder, e a FBD, que é a Function Block Diagram. Então aí você pode me perguntar qual a melhor linguagem de programação para se utilizar. Então, não existe a melhor, né? Dentre essas 4, uma ou outra pode se sobressair em relação a utilizar, aplicar alguma função específica, né? Ela pode ser mais simples do que a outra. Mas não existe uma linguagem melhor de todas, tá? Uma segunda pergunta que você pode fazer é: onde eu faço o programa? Né? Eu já até tinha comentado isso na aula anterior, que o programa ele pode ser criado no próprio CLP, né? Alguns CLPs eles proporcionam isso, outros não, né? Mas os que proporcionam, eles têm botões e um display na qual você pode fazer o programa ali mesmo no CLP, né? Só que eu confesso que com um display pequenininho e os botões limitados ali, acaba sendo muito mais trabalhoso, né? E então, geralmente, os programadores utilizam os softwares do próprio CLP. Então, por exemplo, a VEG, a Schneider tem seus modelos de CLP e cada um dos modelos dele tem um programinha, tem um software que você instala no computador. Então, esses softwares você pode programar e depois simular como é que esse programa ele vai funcionar, se ele vai executar exatamente o que você queria, né? Para você analisar e tal, ver se contém erros. Depois de feito esse programa, né, você simulou, está tudo correto, então você pode enviar esse programa para o CLP. Então você liga o CLP lá, faz toda a montagem e então conecta com um cabo o computador ao CLP e aí sincroniza, né, faz um envio do programa para o CLP. E o CLP ele vai guardar esse programa, né? Por mais que você desligue, desenergize o CLP, esse programa ele vai estar lá guardadinho dentro da memória do CLP. Então, quando você ligar novamente o CLP, ele vai rodar aquele programa que você salvou lá. Lembrando que é um único programa, né, que ele vai guardar. O CLP ele só roda um programa. Se você enviar um programa novo para ele, ele exclui o que tinha antes, tá? Ele exclui o que tinha antes e passa a rodar um novo programa que você colocou no CLP. Bem, apesar de não existir a melhor linguagem a ser utilizada, é fato que há a mais popular, que é a linguagem ladder.
Bem, o LADA ele foi criado pensando nos profissionais de eletrotécnica que já trabalhavam na área de comandos e acionamento elétricos, que estão acostumados a ler e montar diagramas de comando. Então, essa linguagem, ela basicamente é o desenho de um circuito elétrico de comandos. Então, ficou muito mais fácil os técnicos eletrotécnicos, os profissionais que já conhecem esse tipo de diagrama, fazer esses programas. A linguagem ladder, em português, se popularizou chamar assim, né, ladder, mas ele vem do inglês ladder, que significa escada. Isso porque o programa em si, ele realmente parece uma escada. Então, nós vemos aqui nessa figura, nós temos como se fosse uma escada em marinheiro, né, as duas linhas horizontais. E entre essas duas linhas, nós temos linhas horizontais, tá? Então, elas aqui, que são os degraus da escada. Nós podemos ter tantas linhas quanto o software permitir, né, montar. E veja que cada degrau, né, cada linha horizontal dessa daqui, nós temos várias colunas na qual nós podemos inserir instruções para o programa. Sendo que a última coluna, que é essa daqui, é a coluna de saída. É onde vai se colocar qual saída vai ativar ou desativar. Você pode pensar como um circuito, onde essa linha horizontal aqui, ela é o condutor fase, e essa linha aqui, essa última linha horizontal, ela é o condutor neutro. Pense nessas aplicações e saídas que são a última coluna como se fosse lâmpadas, tá? Lâmpadas para acender. Então, para essas lâmpadas acenderem, eu preciso o quê? Colocar uma fase aqui, correto? A energia precisa chegar por meio desse terminal, né? E ela vai sair pelo neutro. Bem, o neutro sempre está conectado aqui. O problema é como é que essa energia vai chegar, né, nessa posição. E isso vai depender do quê? Das instruções. Então, as instruções elas vão ser o quê? São chaves normalmente abertas ou normalmente fechadas que vão ser comandadas pelas entradas do programa, do CLP. Então, essas instruções elas vão abrir e fechar chaves até que a energia chegue até a minha, entre aspas, lâmpada, né? E aí eu poder acender essa lâmpada, quando na verdade vou ativar a saída do CLP. Então, recapitulando, a última coluna é a coluna das saídas, na qual nós vamos conectar as cargas que são ativadas ou desativadas. Nas demais colunas, primeira, segunda até a penúltima, né, nós temos as entradas, tá? Que são os sensores e botões que nós vamos conectá-los, né, e vão definir as instruções, né, os requisitos para poder essa energia que está lá na fase chegar até a última coluna, que é a carga. Bem, mas como é que o programa sabe quem são as entradas e quem são as saídas, né? Por esse motivo que o LADA ele faz uso do endereço, o CLP ele faz uso do endereçamento. Nós vimos lá na primeira aula que o CLP ele possui os bornes de entrada e bornes de saída. Então você vê que no clique 02 nós temos as entradas identificadas com o I, né, I1, I2, I3 e por aí vai, e as saídas Q1, Q2, Q3. Esses são os endereços. No programa nós vamos usar esses endereços para identificar as entradas e as saídas que estão sendo utilizadas fisicamente no CLP. Então, esses endereços, eles podem alterar, né, as letras e a numeração a depender do modelo do CLP, mas vamos pegar como, por exemplo, o clique 02 que acabamos de ver, né? Nós vimos que a letra I, ela simboliza as entradas, a letra Q simboliza as saídas, e nós ainda vamos ter outras variáveis também, tá? Que mais tarde nós vamos abordá-las, que são as variáveis de memória, não são entradas nem são saídas, né?
mas são identificadas com a letra M. Então veja aqui um programa simples, tá? Um exemplo de um programa simples e veja como o endereço é utilizado nesse programa, né? Nós temos aqui aquela primeira linha que corresponde à fase, né? Nós vamos ter essa segunda linha que é o neutro. Nós temos as colunas 1, 2 e 3. Nesse caso aqui podemos ter até 4 colunas, né? Vai depender do CLP, quantas colunas ele vai permitir colocar. E nessas colunas nós temos o que? As instruções, né? No caso aqui ele colocou apenas chaves das entradas. Temos aqui a entrada 1 e 1, a entrada I2, a entrada I3 e novamente usado aqui a entrada I2. E por último, na última coluna, nós temos a saída. Então nós temos aqui o Q1, ou seja, ativando essa saída aqui, nós vamos ativar o endereço Q1. Logo aqui embaixo, Q2. Então veja aqui que o quesito para ativar o Q2 basta ativar a entrada I2. Se eu ativar a entrada I2, eu vou ativar a saída Q2. Já para ativar a saída Q1, nós vamos ter aqui um pouco mais de instruções, né, para poder a energia chegar até o Q1. Lembrando mais uma vez, pessoal, que essas letras de endereços, elas podem variar de modelo para modelo de CLP, tá? Então não se apegue a essas letras. Elas podem não se repetir, né? Esse aqui é do modelo Click 02, mas se você for partir para outro modelo da VEG, por exemplo, o TPW, que também é da VEG, já utiliza um outro esquema de endereçamento. As entradas são o X, as saídas são Y, a memória continua sendo o M, tá? Mas o que precisa ter em mente é que essas letras elas podem variar. Não só as letras, mas também a simbologia, né? Nós vamos ver aqui no programa Ladder nós podemos inserir alguns objetos, né? E esses objetos possuem essa simbologia, tá? É um contato normalmente aberto, geralmente representado por esse símbolo. Um contato normalmente fechado, geralmente representado por esse símbolo. E a saída, também chamada de bobina de saída, né? Bobina de saída, geralmente representado por esse símbolo. E como eu falei anteriormente, esses símbolos eles podem ocorrer uma pequena variação, tá? Por exemplo, contato normalmente aberto, ele pode ser um colchete assim, tá? Contato normalmente fechado, com o mesmo colchete com uma barra dentro. E a saída, em vez de um parênteses, né, simplesmente um círculo. Então, existem pequenas variações de um modelo para o outro, tá? Mas tudo muito parecido, né? Nada que fuja totalmente do que nós vamos ver aqui nessas aulas, tá bom? Vamos ver essa questão aqui, na qual ela pede para programar uma lógica ladder para acionar uma lâmpada, a L1, utilizando um único botão B1. A lógica é o seguinte: ao apertar o B1, a lâmpada L1 deve acender. Se eu soltar o botão B1, a lâmpada L1 deve apagar. Então é simples, aperta o botão, acende a lâmpada. Solta o botão, apaga a lâmpada. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo bem simples, né? Claro que não precisa de um CLP para fazer isso. Mas a gente vai colocar essa questão aqui para a gente entender como funciona a questão do programa, né? Então, para fazer esse programa, vamos considerar que o nosso CLP utiliza o endereço X para as entradas, tá? E Y para as saídas, tudo bem? Bem, nós podemos colocar aqui na primeira linha, né? O X0, tá? Nosso botão, vamos considerar que ele está conectado na entrada X, no endereço 0, tá? E nossa lâmpada, nós vamos colocar ela na saída Y0 do CLP. Então veja que é um programa bem simples, tá? Onde o botão está conectado na entrada X0 do CLP e a lâmpada está conectada na saída Y0 desse meu CLP, tá bom? Como é que isso vai funcionar? Bem, coloquei aqui passo a passo o que é que como é que é o processo, né, aqui para a gente entender. Quando eu aperto o botão B1, ele vai mandar um sinal para o CLP, exatamente para a entrada X0.
Então, quando o CLP identificar que essa entrada X0 foi ativada, ele vai fechar o contato. Tá? Isso aqui é um símbolo de um contato normalmente aberto. Tá? Quando eu apertar o botão, quando eu ativar essa entrada, esse contato que é normalmente aberto, ele vai se fechar. E ao se fechar, ele vai pegar o que é a energia que está aqui nesse terminal, nesse barramento, e vai levar diretamente para a minha saída Y0 e vai ativar a minha saída Y0. Simples, né? Como a minha lâmpada está conectada na saída Y0 e essa saída foi ativada, então nós vamos ter o acionamento dessa lâmpada. Então, fisicamente, como é que estaria a instalação desse CLP? Então, considere o seguinte, esse aqui é o CLP, tá? Então, nós temos a entrada 1 do CLP, considere que aqui nós temos essa entrada 1, né? Nós temos a saída 1 também do CLP. Veja que a saída 1 do CLP está conectado à lâmpada, né? E o outro terminal da lâmpada está conectado no neutro. E aí nós temos uma tensão de 24 volts saindo do CLP e entrando nesse terminal de um botão. E passa pelo botão, o botão está normalmente aberto, né? Significa dizer que essa tensão ela não chega diretamente na entrada 1. Considere que o programa que está dentro do CLP é esse aqui, tá? Nesse CLP nós estamos usando esse programa. Digamos que esse programa esteja rodando aqui dentro do CLP, está rodando aquele programa lá. Quando eu apertar o botão, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar o contato da botoeira e vou pegar os 24 volts e jogar diretamente na minha entrada 1 do CLP. Que vamos considerar aqui que seja a X0, né? Como o programa é isso aqui, né, que está lá dentro, ele vai identificar que o X0 foi ativado. O programa que está dentro do CLP vai identificar isso, né? E vai fazer o quê? Vai fechar esse contato dentro do CLP. Ao fechar o contato, eu alimento diretamente a minha saída Y0. Se a saída 1 aqui for a Y0, né? O que é que vai acontecer com essa saída? Ela vai energizar e acender a minha lâmpada. Aí vai fechar o contato. Eu vou apresentar um potencial aqui nesse terminal da lâmpada e como o outro está conectado no neutro, aí a minha lâmpada ela vai acender. Então a gente começa a perceber que existe total semelhança do programa ladder com um circuito elétrico comum. Não só nas simbologias, né? Nós vemos aqui que eu já mostrei anteriormente, nós temos o contato normalmente aberto, normalmente fechado e uma bobina, né, da saída, mas a montagem do circuito em si. Veja aqui que nesse circuito bem simples para acender uma lâmpada, né, o mesmo princípio que a gente vem usando aí na questão para fazê-la. Nós temos aqui um gerador gerando uma tensão, beleza. Nós temos uma botoeira normalmente aberta e uma carga que pode ser uma lâmpada. Então, ao apertar esse botão, eu vou fechar o contato e vou aplicar tensão nessa lâmpada e é por isso que ela vai acender. No ladder, veja que o programa é igual, né? Nós temos aqui a tensão da fase, nós temos aqui o potencial do neutro, né? Nós temos o contato normalmente aberto e a carga em si. Então, quando eu apertar o botão e ele fechar o contato, eu vou estar jogando o potencial da fase diretamente na carga e como ela está no neutro, ela vai ser ativada. Então, veja que existe total semelhança entre o ladder e um circuito elétrico. Esquecendo agora a instalação elétrica, né? Vamos ficar agora só com o programa ladder. Como é que ficaria a instalação dentro do CLP, né? Nós sabemos que o programa, esse programa aqui, ele está lá dentro do CLP, né? Na memória do CLP, lá a CPU vai estar rodando esse programa. Tudo bem. Mas como é que a instalação vai ser feita externamente, né? Fisicamente, né? Nós vamos ter aqui uma botoeira, tá? Uma lógica
da questão ela pedia, né, que era um botão, apertar um botão, acendia uma lâmpada, né? Então, vamos usar um botão, que é o que a lógica pedia. Então, tensão de 24 volts aqui diretamente no botão e a saída do botão vai diretamente na entrada I0, né? Então, vemos aqui também a carga, né? Conectada num potencial de tensão e aqui, ó, ela conectada na saída Q0. Então, isso aqui é importante, pessoal, para a gente observar o seguinte, a importância do endereço. Veja que no programa nós temos o endereço, nós estamos utilizando para a entrada o endereço I0 e na saída nós estamos também usando o endereço Q0. Digamos que eu não use o endereço I0 aqui, eu acabe ligando, na verdade, ele no I1, tá? Se eu fizer isso, o programa ele não vai funcionar. Eu vou apertar o botão, fechar esse contato aqui, né? Eu vou alimentar a entrada I01, porém o programa ele não vai funcionar como a gente queria, porque ele vai estar monitorando a entrada I0 e a I0 não vai, nesse caso aqui, não foi ativada. Então jamais a minha carga Q0 vai ser ativada, nunca, né? Então veja a importância de você colocar os endereços corretamente. Então se você está utilizando os endereços 0, 1, 2, é importante que eles estejam devidamente preenchidos lá no programa Ladder. Para finalizar, vamos fazer mais esse exercício, tá? É um programa e uma lógica Ladder para acionar duas lâmpadas, a L1 e a L2, utilizando apenas um botão chamado de B1. A lógica é a seguinte, pessoal. Número 1. Ao apertar o botão B1, tá? Se eu apertar o botão, eu tenho que acender a lâmpada L1, enquanto que a lâmpada L2 apaga. Se eu deixar o botão B1 solto, né? Se eu soltar o botão B1, ocorre o contrário. A lâmpada L1 deve apagar, enquanto que a L2 deve acender. Simples, né? Aperta o botão, acende um e apaga 2. Se eu deixar o botão solto, apaga a lâmpada 1 e acende a lâmpada 2. E o programa que implementa essa lógica é exatamente esse aqui. Eu vou explicar para vocês, né? Vamos considerar, pessoal, que o botão B1 ele está conectado na entrada X0 e vamos considerar que a lâmpada L1 está conectada na saída Y0 e a lâmpada L2 na saída Y1. Então veja só, eu utilizo quantas entradas? Apenas uma, a X0, que é o botão. E quantas saídas eu vou usar? Eu vou usar duas saídas. Não são duas lâmpadas? Então uma lâmpada, a L1 está aqui, ó, na Y0 e a L2 ela vai estar aqui na Y1. Tranquilo até aí, né? Se eu apertar o botão X0, o que é que acontece? Bem, eu tenho dois X0s aqui, ó. Dois chaves com o mesmo endereço X0 sendo utilizados, sendo que uma é normalmente aberta e a outra é normalmente fechada. Se eu apertar o botão B1 e o botão B1, como eu já falei, está conectado na entrada X0, o que é que vai acontecer aqui em cima? No normalmente aberto, ele vai se fechar. E o que é que acontece aqui no X0? Ele vai abrir. Sendo assim, pessoal, a energia que está aqui nessa fase, né? Ela vai o que? No ramo de cima, no degrau de cima aqui, nós vamos ter a energia chegando até o Y0. E o que é que vai acontecer com o Y0? Ele vai acender. Já aqui embaixo, o X0 ele não vai estar aberto, então a energia ela não passa para o outro lado. Não passa. Deixando o que? O Y2 desativado. Então, quando eu aperto o botão, eu ativo o Y0 e desativo o Y1. Agora, se eu soltar o botão, o que é que acontece? Esse aqui, né, normalmente aberto, ele vai voltar a ficar aberto e aí eu desativo. O de baixo, ele é normalmente fechado. Então, quando eu soltar o botão e desativar o X0, ele vai voltar a ficar fechado, jogando a energia diretamente no L2, ativando o Y1, né, onde está conectado o L2, e aí ó, ele vai acender.
Se nós formos fazer a instalação elétrica da ligação do CLP, então considere primeiramente a figura aqui de cima, né, onde nós temos o botão que não está apertado. Esse botão está na entrada 1, tá? Enquanto que a lâmpada L1 está na saída 1 e a lâmpada L2 está na saída 2. Né? Se a gente considerar aquele programa que nós fizemos agora há pouco, né, a saída 1 é o Y0 e a saída 2 é o Y1, enquanto que a entrada 1 é o X0. Então veja que a botoeira não está apertada e a saída 1 está desativada e a saída 2 está ativada, né? Aquele programa está rodando aqui dentro. Bem, se eu apertar o botão, que é o caso da figura de baixo, tá? Nós temos o seguinte: o 24 volts, ao apertar o botão, eu estou jogando diretamente na minha entrada X0. Eu vou ativar o X0. E lá no programa, o X0 nós temos dois contatos, né? Um normalmente aberto e um normalmente fechado. O normalmente aberto, ele se fechava e ativava a minha saída Y0. Enquanto que o normalmente fechado, ele se abria e desativava o Y1. Né? Só para a gente lembrar, tá aqui ó, o programa. Nesse caso, então, quando eu apertava, eu acendia a lâmpada L1 e apagava a lâmpada L2. Então, esse era o funcionamento do nosso programa. É isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre a linguagem ladder. Até a próxima!